paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu quero falar sobre 4 dicas para que você possa ministrar a sua aula da escola dominical de uma forma eficaz. Para você que é professor, assim como eu, para você que está iniciando neste ministério de ser professor da escola bíblica dominical, o pastor te chamou aí, te deu uma missão de cooperar com a IBD, de ser professor na escola dominical. E aí, às vezes, a gente fica preocupado, mas não se preocupe. Vou te passar 4 dicas que eu tenho certeza que se você aplicá-las, você terá uma sala de aula dinâmica, abençoada, participativa e vai ser uma bênção. Nós vamos aí falar, então, sobre 4 dicas, 4 pontos no preparo de uma aula para a escola bíblica dominical que seja realmente eficaz. O primeiro ponto é o planejamento. Ter em mente os objetivos da lição, ter em mente quanto tempo de aula você terá. Então, por exemplo, se você tem 1 hora de aula, geralmente as nossas revistas elas vêm com 3 tópicos. Então, você tem que dividir mais ou menos o tempo aí em 20 minutos de cada tópico. 20 minutos em cada tópico para que você possa fechar os 3 pontos da lição tranquilamente, tá? Tem professores que eles não conseguem chegar no final da lição. Eles param no tópico 1 ou no 2, ou não terminam o 3 direito, e quando isso acontece, há sempre um prejuízo. Fica faltando alguma coisa a ser dita, fica faltando uma conclusão, um fechamento, porque a lição ela é dividida em tópicos exatamente para um início, meio e um fim da lição. Então, se você não consegue chegar ao final da lição, isto traz prejuízos para a sua aula, traz prejuízos para a sua classe. Às vezes o aluno estudou em casa e tem um negocinho lá no final que ele queria ver, que ele queria saber, ele gostaria de perguntar, e aí o professor não consegue chegar no final da lição. Então, no planejamento da aula, você tem ali os objetivos da lição, tem os tópicos com os subtópicos, e aí você precisa enquadrar o que você quer falar, o que você quer passar para a classe, dentro do tempo previsto para a escola dominical, dentro daquele tempo que você tem de 1 hora, 50 minutos, 1 hora e 20, aí depende, cada igreja tem o seu tempo de aula, mas faz parte do planejamento. Você já, antes de passar a aula, você tem ideia de quanto tempo você irá gastar, tá? Então, no planejamento, você precisa ter em mente, ter claramente, ou no papel, ou na mente, ou na cabeça, os objetivos da lição, quantos tópicos e subtópicos tem em cada parte da lição e quanto tempo você irá quanto tempo você vai gastar para desenvolver estes itens. É bom observar se tem algum ponto de algum assunto doutrinário que você queira dar uma atenção maior, ou se na lição às vezes tem um assunto polêmico, por exemplo, vinho, alguma coisa de uso e costume, que você vai se deter um pouquinho ali. Então, você precisa realmente saber o tempo que você vai gastar em cada tópico para que não haja prejuízo na lição, tá? Ou, às vezes, acontece do professor ir muito rápido, e ele fala o tópico 1, 2 e o 3 em meia hora, e aí falta mais meia hora para acabar. E aí o professor faz o quê? Aí ele começa a enrolar ou tentar, de alguma forma, voltar no que estava. Isso não é bom, tá bom? Então, atenção nos tópicos e no tempo, que isto é muito importante, e isso faz parte do planejamento. 2, o preparo. Invista em seu ministério. Bíblias de estudo, comentários bíblicos, livros, leia e releia a revista durante a semana várias vezes, vai marcando os pontos que você acha importante, grifa, passa um marca-texto e vai ali meditando naqueles pontos, porque isso vai fazer toda a diferença quando chegar no domingo, na hora da lição, na hora de ministrar a lição. Então, é no preparo da lição que você vai buscar fontes, as fontes alternativas para você aprofundar os assuntos em cada tópico, em cada subtópico da lição. E aí o professor, é claro, precisa sempre estar em oração, porque afinal de contas estamos tratando de assuntos espirituais. E assuntos espirituais, somente Deus para nos dar graça, capacitar, dar sabedoria, dar inteligência para poder passar isso com bastante unção, com bastante temor, com bastante clareza, e os nossos alunos então poder compreender o assunto da lição. Então, no preparo é que você vai marcar os textos, vai
grifar direitinho, vai ali meditar naquilo ali, leia e releia a lição durante a semana várias vezes, e aí invista no seu ministério com livros, bons livros, bíblias de estudo, comentários, dicionários bíblicos. Tudo isso vai fazer com que a sua aula seja realmente uma aula atrativa, uma aula abençoada, uma aula que tem realmente, que gera nos alunos o desejo de te ouvir, o desejo de estar ali. Afinal de contas, você vai passar exatamente o que a lição diz, de uma forma clara, de uma forma doutrinária, de uma forma profunda, e o aluno vai sair satisfeito. Então, primeiro, planejamento. Segundo, preparo. E o terceiro ponto que eu gostaria de passar para os irmãos: incentive a participação do seu aluno. Faça perguntas chaves. Você está ali falando da lição, e aí pergunta e instigue seu aluno a falar. É bom isso, tá? A participação causa um dinamismo, causa aquele entrosamento, a aula fica mais leve, fica mais participativa, e isso é muito bom, tá? E aí ninguém ficará com sono, ninguém ficará cansado, porque há uma participação. Quando alguém levantar a mão para fazer uma pergunta, ouça com atenção, ouça com carinho, agradeça a participação, reafirme ali o que aquele aluno está falando. Não precisa falar tudo de novo que ele está falando, mas agradeça, fale: é verdade que o irmão está falando, é isso mesmo, e aí continua a lição de uma forma tranquila. Então, incentive o seu aluno, incentive a participação da sua classe na aula, e a sua aula ficará mais dinâmica, mais leve e mais interessante. E quarto, mantenha o foco no assunto da lição. Nós vemos que, às vezes, o professor, ele não fala da lição. Ele fala de tudo menos do tema da lição. Ou ele começa e depois... Então, permaneça no assunto da lição. Não desvie o assunto da lição, né? Mantenha o foco ali na lição. Às vezes, nós sabemos que algumas perguntas são perguntas aleatórias, que não tem nada a ver com a lição. E quando é assim, a gente fala: ó, irmão, não é muito o assunto da lição, isso quer dizer isso, mas vamos voltar aqui. E aí, com um jeito, com carinho, com amor, para não ferir o aluno, não deixar ele triste, você mantém o foco da lição. Cada lição é preciosa. Às vezes acontece das nossas revistas ter uma sequência de assuntos, como na revista de Esther, uma sequência de assuntos que você precisa ficar ali. Se você for muito além, você fala a lição de domingo que vem. E se você desviar o assunto, você não consegue abordar o assunto daquele domingo. Então, foco na lição. Foco na lição, naquele assunto, naquele tema, e eu tenho certeza que será uma bênção. Então, evite opiniões pessoais, evite o parecer pessoal. Afinal de contas, nós estamos estudando temas bíblicos, que têm respostas bíblicas. Então, quando eu evito pareceres pessoais, a não ser que seja muito condizente com o que está sendo ensinado, quando você evita pareceres pessoais, você evita problema, evita transtorno, tá? Então, o nosso parecer é sempre o bíblico, é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia fala, não é o que eu acho, o que eu penso e o que eu gosto, mas é o que a Bíblia diz, tá? Isso é muito importante. Fazendo isso, eu tenho certeza que a sua aula será uma aula mais dinâmica, uma aula bem proveitosa, uma aula abençoada, uma aula que vai deixar no aluno o desejo de voltar no próximo domingo para poder te ouvir novamente, porque ele sabe que você mantém o foco na lição, traz profundidade no assunto, ensina de forma clara e objetiva, e o nome do Senhor Jesus é glorificado na sua vida e na sua sala de aula, né? Então, e isto resultará em mais alunos, resultará tanto na parte de quantidade quanto na parte de qualidade. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, comente, deixe o seu comentário, me diz de onde você está ouvindo esta aula, se você concorda, se você não concorda, ou alguma coisa que você gostaria que acrescentasse ou que tratássemos aqui. Então deixe aí o seu comentário, é muito importante para nós. Deixe o seu like, compartilhe, e assim você estará nos ajudando a cada vez mais alcançar cada vez mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe. Um forte abraço em Cristo Jesus.